E aí, meu povo! Essa é a série Meu Concorrente Favorito, que conta a história do Luan, um cara que prestou o Enem por 2 anos e não passou. Pela internet, ele começou a conversar com o Thiago, um cara que aumentou 29 acertos do Enem de um ano pro outro e conseguiu uma nota de 819 pontos. Como consequência, ele foi aprovado na mesma faculdade, no mesmo curso que o Luan queria passar. No último episódio, o Luan descobriu que o Thiago fez pouco mais de 2.000 questões durante o ano, enquanto ele, Luan, tinha feito mais de 5.000 questões e mesmo assim, só aumentou 2 acertos no Enem. Depois de conversar sobre todas as ideias, o Thiago disse pro Luan usar o Dudo por uma semana, gratuito, para ele entender como tinha sido possível acertar 29 questões a mais de um ano pro outro. Nesse episódio, o Luan vai contar como foi a primeira semana dele de estudos no Dudo, essa semana gratuita, e como ela garantiu a aprovação dele no Enem no final do ano. Pega o balde de pipoca, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like para essa saga da aprovação que você tá vivendo junto com o Luan. Oi gente, Luan aqui pra vocês. Já faz alguns dias que eu não converso com o Thiago. Desde a nossa última conversa, muita coisa aconteceu nos meus estudos. Eu parei de pensar em quantidade de horas de estudo por dia e no começo foi muito estranha essa mudança, porque parecia que eu devia estudar mais, gastar mais o meu tempo fazendo alguma coisa, sabe? Era uma sensação estranha de que eu tava fazendo tudo errado. Isso aí chama síndrome de abstinência de gastar o tempo fazendo qualquer coisa. Acontece muito com quem tá tentando passar e não consegue. Ah, e essa semana teve uma novidade. Eu comecei a fazer a semana gratuita no Dudo que o Thiago tinha falado. Na verdade, no sistema tudo começa no roteiro onde você faz as questões. E até aí tudo bem, porque eu também fazia questões na minha preparação no ano passado. Mas diferente de tudo que eu já tinha feito, adivinha? As questões são muito fáceis. No primeiro dia, eu fiz todas as questões do roteiro, não errei nenhuma e acabei tudo em menos de 20 minutos. Aí eu fui conversar com os mentores lá no Papo Buff, que usaram o Dudo e também foram aprovados, e eu já mandei a real. Falei, galera, é o seguinte, eu acho que o meu sistema tá com defeito. Eu terminei tudo em 20 minutos. Ninguém vai passar estudando 20 minutos por dia. Nossa, como você é agressivo, né? Chegou assim na plataforma? O pessoal deve ter te adorado. A pessoa que me atendeu perguntou qual tinha sido minha nota no Enem e como eu tinha estudado para conseguir aquele resultado. Quando eu fui ver, eu tinha contado toda a minha história dos últimos 2 anos. Você anda facinho para abrir seu coração ultimamente, né? Depois da conversa que eu tive com o Thiago, foi muito mais fácil falar sobre a minha preparação com o mentor, sem ficar naquela defensiva ou sem ficar escondendo os pontos que eu precisava mudar. O papo com o mentor foi muito bom, porque eles usam dados para explicar tudo pra gente. Eles sabem os dados das pessoas que usaram o Dudo no passado e foram aprovados. Por isso eles sabem dizer o que eu preciso fazer e o que eu não estou fazendo. Depois de analisar meu primeiro dia, a recomendação foi seguir um mapa de atividades do Dudo que funciona assim. Tudo começa com o roteiro e aí todos os dias você tem que fazer o roteiro. Pega as questões erradas, fecha a comunicação com elas. Pega essas mesmas questões erradas e marca para revisão para que ela volte em 2 semanas. Ou seja, o Dudo vai trazer de novo essas questões para você fazer sem olhar em nada dentro de 2 semanas. Quando você terminar esse processo, aí você se pergunta: peraí, ainda tenho tempo? Se a resposta for sim, ótimo. Aí você vê se tem questões de revisão para resolver, aquelas que você pede para voltar. Fecha a comunicação com as questões erradas na revisão, faz um comentário de aprendizagem e marca para uma revisão em um tempo maior, pode ser 30 dias. Aí terminou as questões de revisão, você ainda tem tempo? Sim, eu ainda tenho tempo. Se o Dudo oferecer questões extras, porque o dia tá rendendo bem, aí você faz. Quando acabarem as questões extras, mesma coisa, fecha a comunicação com as erradas e manda para revisão em 2 semanas. Se ainda tiver energia e tempo para continuar estudando, aí você vai até o gerador de listas, escolhe uma área do conhecimento, escolhe o número de questões que você quer fazer na lista, marca a opção lista sugerida e resolve essas questões. Errou? Fecha a comunicação com as questões e, se tiver tempo, você continua fazendo esse ciclo no gerador de listas, em outras áreas. Cara, você nunca estudou na sua vida de maneira tão organizada assim. Não mesmo. E quando eu percebi que em 20 minutos tinha terminado as minhas questões do roteiro, aí eu fui direto pro gerador, porque eu não tinha revisão ainda. E comecei a resolver as questões por lá. Lá eu consegui errar muitas questões. Uns 2 dias depois, voltei para agradecer o mentor que já tinha me ajudado e eu fui atendido por uma outra pessoa, uma mentora. Ela sabia tudo que o mentor anterior tinha falado e ela levou a conversa pro próximo nível. Não ficou repetindo as mesmas coisas que eles falaram antes. Ela perguntou: olha, eu vi que você começou a errar algumas questões. O que você fez com elas? Aí eu disse que estava acumulando para analisar depois, porque eu queria fazer mais algumas questões no dia e aí eu achei que ia ser ruim parar de fazer as questões. Foi aí que ela me disse uma coisa que ficou comigo. Olha, eu fui aprovado usando o Dudo e a coisa mais importante que eu aprendi aqui foi a cuidar dos meus erros. O meu resultado no Enem explodiu quando eu parei de acumular questões erradas sem fechar a comunicação. Mas ela sabia quantas questões você estava acumulando? Ela sabia. Os mentores analisam os nossos dados. Eles sabem quantas questões a gente
gente faz, quantas a gente erra, quanto a gente fecha a comunicação. E ela percebeu na hora que eu tava acumulando questões sem fechar a comunicação. E aí quando ela viu isso, ela fez mais o quê? Ela seguiu a conversa e aí ela me disse assim, ó, você deve ter percebido que as questões ainda estão fáceis. Se você errou questões desse nível, você precisa parar tudo e dar o máximo de atenção para cada uma dessas questões. Você precisa fechar a comunicação com essas questões antes de passar para as próximas, senão não vai rolar. Ela acabou falando a mesma coisa que o Thiago tinha falado. Falou mesmo, só que o Thiago não tinha explicado o lance de como fecha a comunicação. E aí ela me indicou um vídeo sobre esse processo de fechar a comunicação que traz os detalhes de como eu tinha que fazer. O vídeo foi impressionante, fez um buff na minha cabeça. Olha aí, ó, falando do Thiago, mensagem dele aqui, ó. E aí, Luan, a faculdade deu uma apertada por aqui, cara, você não acredita. Mas, ó, me fala aí, como é que estão indo seus estudos? Ah, vou ter que gravar um áudio pra ele aqui, né? E aí, Thiago, cara, no mesmo dia que a gente conversou, eu comecei a semana 0 no Dudo, que é gratuito, e achei muito estranho que eu acabei as questões do roteiro em 20 minutos, você acredita num negócio desse? Aí eu falei com os mentores lá da plataforma, eles me explicaram como é que devia fazer as questões de revisão, as extras e o gerador, e mesmo assim, umas 5 horas da tarde, mais ou menos, eu tava livre e tava me sentindo mal. Comecei a ficar ansioso, porque eu achava que se eu não estudasse até umas 8 ou 9 horas da noite, eu estaria jogando tempo fora, porque era assim que eu estudava no ano anterior. Aí ela falando isso, até que hora mais ou menos você estudava? Vou esperar essa resposta aqui, cara. Mas eu vou perguntar no Papo UF também pra ter uma ideia do que os caras falam disso aí. Valeu. Ô Luan, você já pensou que você nunca conversou na sua vida com tanta gente aprovada assim? Você fala com o Thiago, você fala com os mentores, você pergunta coisas, você tá um entrevistador de aprovados, não é mesmo? E o maluco é que cada conversinha dessa vai mudando o seu estudo, né? O mais louco disso tudo é que eu não tô só conversando com esse povo mesmo que foi aprovado. Eu tô mudando meu jeito de estudar pra ser aprovado também. Principalmente os mentores, que antes de qualquer coisa, se preocupem em saber como eu estudei. Falando nisso, ó, já tem mensagem do outro mentor aqui. Oi, Luan, quando a gente faz um estudo específico sobre as dificuldades, o objetivo não é ocupar o tempo, mas trabalhar com muita qualidade o que impedir a gente passar. Mas o importante não é chegar até as 9 horas da noite, não. Mas garantir que se você fizer um estudo de 1 hora, por dia que seja, essa hora vai ser totalmente investida para aumentar a sua capacidade de resolver questões sem olhar em nada. E isso a gente constrói quando a gente erra uma questão e fecha a comunicação com ela. Se você fizer um bom processo de fechamento com as questões erradas, não tem problema se você não gastar todas as horas do seu dia, porque em um estudo menos produtivo, as pessoas costumam jogar muitas horas de estudo fora e só se desgastam. Guarda isso na sua cabeça. Aproveitando aqui a nossa conversa, eu tô dando uma olhada nos seus dados aqui e eu vi que você acertou todas as questões de matemática, mas o seu tempo médio foi de 3 minutos e 12 segundos. O que você acha desse tempo aí? Eita, agora eu fiquei surpreso, eu não sabia que eles tinham tempo também. Deixa eu responder ele aqui. No Enem a gente tem 3 minutos em média para fazer as questões, então eu acho que esse tempo tá ok, né? 3 e 12, tá pertinho. Ó, já apareceu outra mensagem do mentor aqui, acho que o pessoal tá online, tá respondendo bem rápido aqui no Papo Buff. Luan, são 3 minutos em média, mas as questões mais complicadas vão exigir mais tempo. Para a conta fechar, as questões mais fáceis precisam ser resolvidas em menos tempo. Como a gente está na fase de questões fáceis, porque é o início da preparação, se você gastar 3 minutos agora, você consegue perceber que no dia do Enem vai faltar tempo para fazer todas as questões da prova? Buf! Caramba, eu aqui satisfeito porque tinha acertado todas as questões, nem tinha me tocado sobre esse lance do tempo. Faz 3 minutos nas questões fáceis, você vai fazer 12 nas questões difíceis, e agora? Você vai fazer o que para corrigir isso? Não sei, eu vou tentar fazer mais rápido, é claro. Ué, se você não sabe, já manda essa pergunta aí no negócio do Papo Buff aí e já pergunta pra eles. Eles devem encontrar gente que tem esse tipo de problema o tempo inteiro. Vê o que eles recomendam, cara. Nem precisei falar nada, já veio. Uma estratégia interessante é procurar as questões de matemática com um tempo mais alto e descobrir o que pode ser melhorado nessa questão. Fazer um comentário que vai ficar grudado na questão e marcar para revisão é o jeito que você tem de registrar isso que você aprendeu. Aí você entra na questão e clica em revisar daqui 2 semanas. E o Dudu traz essa questão para você fazer de novo. Depois você analisa se daqui 2 semanas você realmente conseguiu reduzir o tempo de resolução. Você não pode esquecer de jeito nenhum de colocar no comentário que esse era o objetivo da revisão. Senão você vai acabar esquecendo. Você acertou a questão, mas você quer reduzir o tempo. Põe no comentário. Você percebeu que eles fazem aquele lance de separar os erros por categoria? Se errou a questão por bobeira, por falta de tempo, por falta de conhecimento. Eles fazem isso. E o mais interessante é que essa questão que você está falando, você nem errou. Você só gastou muito tempo nela. Você vai ter que anotar nela qual é o objetivo. Mas mesmo assim, isso foi parar no seu radar de um jeito diferente. E o fato de você ter gasto muito tempo nela agora, se você gastar muito tempo no Enem, você vai acabar errando outras questões por falta de tempo. Você foi lá e pegou o erro na raiz, cara. E eu nunca tinha feito isso na minha preparação. Eu já entrei aqui na tela meu desempenho e eu tô pesquisando as questões erradas e que eu não comentei, justamente para comentar e lançar para revisão. Eu tô analisando as questões que eu gastei mais tempo para tentar melhorar e lançar na revisão também com esse comentário dizendo que eu quero melhorar o tempo. Você tá parecendo um estrategista que fala como é que as coisas vão acontecer. Vamos atacar primeiro as questões fáceis, depois nós vamos atacar nas questões médias que tem dificuldade de tempo, de bobeira que eu errei, depois buscar por fim as questões que encontram mais dificuldade por conta de conhecimento que me falta na hora de ser utilizado. Vamos
vamos, parecendo um estrategista de guerra. Eu nunca tive a minha preparação tão na minha mão assim. Mensagem do Thiago aqui, vamos ver o que ele fala. Quando você me falou que tava na semana 0, cara, eu fiquei bem sossegado, porque eu sabia que lá eles iriam orientar você sobre várias coisas no Doodle, e se você gostasse, eu já sabia que todas as suas dúvidas seriam resolvidas por lá. Eu tô mandando esse áudio porque o Doodle às vezes abre um programa de indicação, onde um ex-assinante pode indicar alguém para ganhar um desconto na assinatura da plataforma. As pessoas que já usaram o Doodle e foram aprovadas são pessoas que conseguem explicar muito bem como o Doodle mudou a preparação delas, e quando a gente percebe que alguém tem potencial para usar bem o Doodle, nós ex-assinantes podemos indicar uma pessoa e ela ganha algum desconto para assinar o Doodle. O mais importante nem é o desconto, mas o lance da pessoa conversar com alguém que já usou a plataforma e que sabe ajudar a outra pessoa a usar direito. Se você quiser, é só me passar seu e-mail que eu indico você na plataforma. Você percebeu que o Thiago conversou com você esse tempo todo e ele nem falou desse programa de indicação aí do Doodle? Quando o Thiago me falou que ele aumentou em 29 o número de acertos dele e me explicou como ele fez isso, eu já fiquei querendo assinar o Doodle. Uma coisa é você querer assinar a plataforma e outra coisa é você ter certeza de que vai dar certo. Lá na plataforma, eles me mostraram que sabem exatamente o que estão fazendo para fazer a gente ser aprovado. Eu ainda nem conheço todos os recursos, como simulado, redação, mas só pelo que eu vi, eu já sei que eles devem ter pensado em cada detalhe da preparação. E você vai assinar? Claro que eu vou assinar. E eu vou mandar um áudio aqui pro Thiago falando sobre isso. Ô Thiago, ó, já mandei meu e-mail pra você, eu quero sim que você me indique no Doodle. Eu quero assinar o mais rápido possível. Eu também queria ver com você uma coisa. Será que tem vaga aí na casa que você mora? Daqui a algumas semanas vai ter o Enem e depois de tudo que você me ajudou a entender, eu já sei que esse ano eu vou passar. Arruma uma vaga aí pra gente morar junto, pô. Daqui a algumas semanas eu tô aparecendo com a minha mudança aí na porta da sua casa, hein? Falou, abraço! Depois de algumas semanas usando o Doodle, o Luan ganhou um ritmo e uma qualidade de estudo impressionante. Ele acertou no Enem daquele ano 159 questões. Ele conseguiu uma nota de 823 pontos e foi chamado na primeira opção. Durante a preparação ele teve dias sombrios, teve dias ensolarados, mas o mais importante é que ele aprendeu a controlar a preparação dele. Ele fez várias descobertas na fase de simulado, descobriu que várias estratégias de prova que ele usou nos anos anteriores não funcionavam, mas ele conseguiu colocar no lugar estratégias que ele testou e funcionou. Isso mudou o resultado dele no Enem. A redação dele ganhou um nível excepcional, porque ele fez o papel durante a preparação de corretor e de escritor no Doodle. Ele disse que passou a ver tudo o que o corretor espera ver na sua redação, e isso mudou a visão dele, colocando a nota dele em 980 pontos, nota que ele nunca tinha conseguido no Enem. Thiago e o Luan moram na mesma república e são amigos da faculdade até hoje. E o Thiago não perde a chance de tirar sarro dele por causa daquela primeira mensagem que ele recebeu do Luan. Ele costuma chamar o Luan de tarado por aprovado sem controle emocional. O Luan hoje é um aprovado e sabe que muitas pessoas poderiam ser se mudasse o comportamento de estudo. E aí, vamos trazer sua aprovação para casa? Valeu!